gravar. Beleza, tá gravando. Tem alguma pergunta, filhotes, da aula anterior, para a gente pegar depois e já compartilhar a tela e passar para vocês aí sobre a aula nova? Deixa eu ver aqui. Aula do Grand Canyon. Grand Canyon, não. Grand Canyon é buraco grande. Para com isso, Jean. Olha. Nossa, kkk, maravilhoso. Meninos, alguma perguntinha da aula passada a respeito da questão da raiz? A aula já está postada, viu? Já está gravada lá na sala de vocês, no mural lá. Aí, qualquer dúvida, é só perguntar depois, na próxima aula da gente. A gente começa com esse chatzinho antes aqui para auxiliá-los, tá? Então, estou aqui no chat, aqui não tem ninguém questionando, perguntando nada. Então, eu já vou partir para a questão do assunto já, tá, filhotes? Questão do conteúdo. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Japonês. Maravilha. Então, vamos lá, então. Queridos, olha aqui, então. Ó, deixa eu abrir a nossa telinha, a nossa projeção. Epa. Deixa eu retomar aqui que eu fiz errado. Calma, devagarzinho, devagarzinho, nós chega lá. Bom, aí, olhando a carinha de vocês, sempre o Felipe e o Vinícius. Rapaz, esses caras é garoto propaganda. O Vinícius ainda vou cortar esse cabelo dele, que vai ver. Vou passar um cortador de grama na cabeça dele. Tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto, olha lá. Ó, então isso aqui estava aberto, aqui esqueci de encerrar. Tá? Então, filhotes, então a gente parte agora para esse outro assunto. Tá? Aqui vai ter muito mais informações. Tá? Aqui para dentro do estudo do caule, filhotes, além da gente pegar toda aquela sequência que foi trabalhada no estudo da raiz, a questão das funções, a situação envolvendo os tipos de caule, tá? Aqui eu vou trazer condução de seiva bruta e seiva elaborada também, tá? Eu vou trazer situações envolvendo a participação de hormônios vegetais. Aqui a parte de tecido ela é mais complexa, principalmente porque a gente tem que fazer o estudo de um grupo de tecidos chamados de meristemas, tá? Porque, professor, mas por que a gente prioriza ter estudo de meristema, tá? Que são os tecidos de crescimento no estudo do caule? Aí é aquela orientação que o Ti está dando para vocês. Fala assim, olha, pessoal, quando cobra atividade meristemática numa planta, por que os caras gostam geralmente de cobrar nesse contexto de caule? Tá? Vou pegar como uma informaçãozinha, uma situação mais tranquila do dia a dia. Qualquer um de vocês, se a gente estivesse fazendo uma aula de campo agora, né, o tio levar vocês para o mato e falar assim, pessoal, vamos classificar esses vegetais que estão aqui de acordo com o porte, se é pequeno, médio, grande porte, eu tenho certeza que você não ia classificar com base no tamanho da raiz, né, você não ia desenterrar a planta para saber, para falar se ela é de grande ou pequeno porte. Você não ia olhar pelo tamanho da folha, mas sim a gente usa como parâmetro o caule. Então, algumas informações, queridos, aqui dentro da botânica, até mesmo para o ano que vem, para vocês, quando vocês estiverem estudando, estiverem preparando para o Enem, vocês vão ver que essa forma com que eu trabalho, ela é mais fácil para você o quê? Para você associar os assuntos, tá? Então, quando falar de crescimento da planta, nós vamos mostrar para vocês a atividade meristemática, são os meristemas. Agora, qual é o principal local onde tem muita atividade meristemática? No caule. Por quê? Porque é o caule responsável pelo crescimento, é do caule que surgem os galhos, é do caule que partem as folhas, é do caule que partem os frutos, tá? Então, a gente vai mostrar isso para vocês de forma detalhada. Então, vou começar aqui, ó, na minha projeçãozinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem que está no bate-papo aqui, para mim já pegar e já dar uma orientada. Vou me apagar por um pouquinho. Justo, nem tente, meu cabelinho precioso, tá bom, vou cortar assim. Justo quando a gente ia ter a aula de campo, vem o corona. Deve ser karma do Luiz Sérgio. Pior, Luizão deu no livro dele, né? Então vamos lá então. Bora lá. Queridos, então tá aqui, ó. Vamos acompanhar que tá tudo detalhado para não ter problema nenhum, tá? Qualquer menininho que a gente chamar e falar assim, filho, né? Você já estudou caule na sua vida, qual que é o papel do caule? Primeira informação que ele coloca é essa daqui, ó. O caule é um órgão de sustentação, beleza? Né? Então, do caule, o que acontece? Tem caules, por exemplo, que não tem galhos.
Partem diretamente o quê? Partem diretamente as folhas. Então, ele é um órgão de sustentação, tanto para folha, galhos. O que são galhos, pessoal? Ramificações do caule, tá? Flores e frutos, né? Vocês devem conhecer, por exemplo, uma jabuticabeira, né? A jabuticabeira, quem observar, quem já viu, tá? Deve analisar, deve lembrar, por exemplo, que a flor e o fruto, ela é o quê? Ela é fixa diretamente no caule, né? Então, quer dizer, o caule é um órgão de sustentação, tá? Órgão de reserva. Então, não é só a raiz que funciona como um órgão de reserva. Nós temos diversidades de caule, modificações no caule, que também podem armazenar substâncias, tanto inorgânica quanto orgânica. Deixa eu dar exemplo, professor? Dou, tá? Nós vamos citar a classificação depois, mas se a gente lembrar, por exemplo, que no caso do cactus, né, a gente sabe que tem um armazenamento de água que é fundamental para a planta, né, nas condições ali do ambiente xerofítico, tá? A batatinha, filhotes, né? A batatinha, né? Ah, professor, mas batatinha não é raiz? Não, não é tudo que está enterrado que é raiz, não. A batatinha é um caule, assim como o cará, assim como o inhame, tá? Assim como o gengibre. Então a gente vai comentar isso aí com vocês, né? Se pegar a cana, pegar o palmito, né? A gente comentou com vocês aí no início, quando a gente falou sobre angiospermas, falamos que o caule, assim como a folha, assim como a raiz, pode servir de alimento no nosso dia a dia. Condução. Então, olha só, lá na raiz a gente viu que há um transporte de água e sais minerais desde o solo, passando por todos aqueles tecidos, tá? Até chegar ao lenho. Aí então, o que acontece agora? A gente vai trabalhar aqui ó, o desenho que está no caule aqui para vocês aqui, ó, essa imagem que está aqui que o Ti colocou. Então, olha aqui a água e os sais minerais passando pela raiz, né? E vai subir até as folhas. Então, quer dizer, isso daqui a gente vai caracterizar com vocês é o transporte da seiva bruta ou a condução de seiva bruta. E aí nós vamos ter uma aula só de fisiologia de condução. Então, caule, no fritar dos ovos aí, eu penso que em menos de 3 aulas a gente não consegue falar tudo não, tá? Porque é muita informação. Então, condução, principal local de condução da planta é o caule. Olha o meu desenho de novo aqui, ó. Tá? Então, tanto na raiz quanto na folha, vai ter transporte de seiva, mas o caule é onde esse transporte ele é mais demorado, ele é mais intenso, tá? Justamente por quê? Porque o tamanho, né, vamos dizer assim, a distância que a seiva tem que percorrer na planta, ela é maior quando a gente compara o caule com o restante dos outros órgãos vegetativos, tá bom? Então, nós vamos falar de condução de seiva. Filhotes, olha aqui uma propriedade interessante do caule, ó, tá? Que a gente não identifica praticamente na raiz, né? E nem identifica na folha. Então, o que acontece? Quando nós estudamos aquela classificação vegetal, né, que a gente mostrou para vocês todo o aspecto reprodutivo através da dispersão de semente, né, a questão da dispersão de esporos em algumas espécies, dispersão de pólen. Olha aqui uma característica que vira e mexe aparece para vocês em provas. Existe um fenômeno chamado de propagação vegetativa. Professor, o que é propagação vegetativa? É você usar o caule como uma estrutura de reprodução. Então, meninos, ó, vai ter algumas imagens depois para a gente observar. Então, quando você pega, por exemplo, se você pegar a batatinha, né, a batata inglesa, que fica aí na sua casa, tá lá na fruteira, lá, tá lá quietinha, pronto, você não está usando ela, né? Depois de um tempo você começa a perceber que a batata começa a brotar. Então, aquele brotamento que acontece na batata, esse é o processo de propagação. O que significa? Que se você pegar a batata e você enterrar a batata, você vai ter o quê? Você vai ter um novo vegetal, né? Vamos dizer popularmente, você vai ter um pé de batata. Então, quer dizer, professor, mas eu sei que tivesse um pé de manga. Não, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar para você que o caule a gente classifica como um órgão vegetativo. Mas que o quê? Que por causa de algumas estruturas que o caule apresenta, e a gente vai mostrar para vocês, o caule também pode o quê? Ele pode participar de um processo de reprodução. É todos, professor? Não. Não é todo o caule que tem atividade propagativa, tá? Vamos dizer assim, de forma evidente. Mas eu posso usar o caule como órgão de reprodução, tá? Se você pegar, por exemplo, às vezes sua mãe, né? A avó fala, eu vou lá na casa da minha avó, vou na casa da minha mãe, peguei um pedacinho da planta lá e usei como muda. Então, quer dizer, às vezes pegou aquele pedacinho de caule com folha, chegou em casa, colocou em contato ali com a terra, umedeceu, pôs ele no lugarzinho,
logo a planta se desenvolve. Então, essa é a propagação. Né? Então, por que é chamada de vegetativa? Porque envolve um órgão vegetativo. E como que a gente chama isso popularmente na botânica? De brotamento. Tá? Não esqueça que tem brotamento em esponjas, vocês vão estudar com Kleiber, tá? Tem brotamentos em seres como fungos, tá? Então, quer dizer, o brotamento, ele é uma forma de reprodução. Aqui na botânica não é diferente, tá? Só que a gente tem que lembrar que é uma forma de reprodução assexuada. Então, se eu pegar 10 pedaços de caule da mesma planta, furar lá 10 covinhas, enterrar e esperar brotar, eu vou ter 10 plantas geneticamente iguais, beleza? Então, o caule também pode ser usado como órgão de brotamento. Deixa eu ver quem está me chamando no bate-papo aqui. Como diferenciar o caule do galho? No desenvolvimento do embrião, existem estruturas parecidas com o celoma? Felipe, não. Tá? A gente não utiliza esse critério, não, justamente por quê? Porque o desenvolvimento embrionário, tá, de vegetais, ele é o quê? O embrião ele é compactado, a gente classifica como embrião maciço. E se você lembrar na zoologia, quando você usa a classificação do celoma, você vai estar caracterizando na realidade o quê? O aparecimento de uma cavidade, a chamada cavidade celomática, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Planta não tem celoma, por quê? Porque planta, tá? Os tecidos estão todos compactados, então não tem espaço ali, não. Tá ok? Bom, aqui, meninos, ó, presta atenção. Esse desenho que eu coloquei para vocês aqui no quadro, ele é um desenho geral, né? Por mais que exista toda uma diversidade de caule, tá? A gente não pode esquecer que tem caules que crescem, tá? Na horizontal, tá? A gente vai dar nome para esses caules, né? Se a gente lembrar lá da samambaia, eu falei para vocês, o caule do tipo rizoma é um caule que cresce na horizontal, né? Então nem todo caule tem crescimento vertical. Só que se a gente analisar, tá? O que é comum, né? O que é padrão dentro da botânica é a gente priorizar o caule como um órgão de crescimento vertical. Então, por isso que o que acontece? Esses caules que têm crescimento vertical, normalmente a gente adota algumas regiões que são padrões. Tá? Então, isso daqui não significa dizer que todo o caule vai ter região de nó, região de entrinó. Então, é aquilo que eu falo na biologia. Na biologia, dá-se exemplo, usa-se padrão, e é esse padrão que é usado para a gente classificar as regiões de um caule, mesmo sabendo que nem todo caule vai ter essas regiões. Lembra da raiz? Se a gente adota, tá, as regiões de uma raiz, as partes de uma raiz, você pega o modelo axial, mas não significa dizer que só tem o modelo axial. Nós vimos, por exemplo, que tem o modelo fasciculado. Então, eu estou usando esse exemplo aqui que está no quadro para mostrar algumas regiões, tá? Então, uma das regiões mais importantes que a gente vai abordar aqui, deixa eu ver, cadê minha canetinha, tá? É essa região aqui, filhotes, ó, a chamada gema apical. Deixa eu apagar. Parecendo que o tio está com Alzheimer aqui. Então, olha aqui, ó, a gema apical. Professor, o que é a gema apical? Vou pegar um pincelzinho aqui agora. Olha aqui para mim, ó. Olha o pincel. Tá? O que acontece? Imaginando que isso daqui fosse o crescimento de uma planta, tá? A ponta do pincel aqui, então, representa a ponta do caule. E essa pontinha aqui, ó, do pincel de baixo, seria a ponta da raiz. Tá? Então, o que o tio já tinha apresentado lá na raiz para vocês é o seguinte: o crescimento das plantas ocorre a partir das extremidades, tá? Raiz crescendo para baixo, tá? E a gente chama isso de geotropismo, tá? E o caule normalmente crescendo para cima. A gente pode caracterizar como fototropismo, tá? Porque a luz é o principal fator que leva o desenvolvimento aí da planta na sua parte aérea. Mas vamos falar disso depois, não vou preocupar com isso agora não. Então, essa região aqui da ponta do caule, tá? Que está bem nítida aqui para vocês, ó, ela é a região chamada de região apical. E a região da raiz, eu não coloquei aqui, ela é chamada de região subapical. Na próxima imagem eu vou mostrar para vocês. Então, uma das partes importantes do caule, lembra que eu falei para vocês, a gente tem o caule como órgão de crescimento, então ele tem que crescer. E o crescimento inicial de toda planta, ele é em tamanho. A gente chama isso de crescimento primário. Eu vou apresentar para vocês um monte de tecidos depois, tá? Então, essa região da gema apical é a região responsável pelo crescimento em tamanho do caule. Essa região aqui, meninos, ó, chamadas de gemas laterais,
Essas são as regiões ao longo do caule, tá? Então, o caule, por exemplo, ao longo do caule saiu as folhinhas aqui, olha aqui, ó as folhas saindo, tá? Então, as folhas partem dessa região chamada de região lateral. Alguns autores colocam regiões axilares, tá? Axilares por quê? Se você pegar o caule aqui, ó, tá? E analisar essa parte aqui, ó, olha aqui para você ver, ó, e analisar a parte onde surge a folha, tá vendo? Fica parecendo o quê? Uma axila, tá? Então, às vezes os caras utilizam o termo axilar para mostrar que está na parte lateral do caule, mas é região de gema lateral. E nós vamos ver, meninos, que é justamente essa região de gema lateral é que possibilita a gente usar o caule como um órgão de reprodução. Por quê? Porque ela é capaz de brotar, tá? E o que eu queria que vocês percebessem aqui é o seguinte, meninos, isso aqui é caule, é um órgão. E desse órgão está saindo folha. Folha é um outro órgão vegetal. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um órgão capaz de originar outro. Como que a gente chama isso dentro da biologia? Isso é diferenciação. Então, quer dizer que as plantas, assim como os animais, também vão apresentar tecidos com a capacidade de diferenciar. E aqui na botânica, os tecidos que têm capacidade de diferenciação de todas as outras partes da planta são justamente os tecidos meristemáticos, tá? Então, por enquanto, eu vou apresentar essas partes do caule para vocês. Nó e entrenó, meninos, tá? Às vezes a gente encontra em alguns caules só quando a gente tiver essa diferenciação nítida aqui, ó. Pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o caule da mandioca, o caule da cana-de-açúcar, aqueles gominhos que tem lá, então cada gominho daquele ali é um nó. E a região entre esses gomos é o que a gente chama de entrenó. Só isso. Não tem defeito, ou perdão, não tem complicação nenhuma. É a coisa mais simples que tem. Então, o que o TI, na realidade, orienta vocês, que são as principais regiões do caule? Região de gema apical, região de gema lateral, nó e entrenó. É isso que os livrinhos de biologia colocam para vocês, tá? Bom, essa observação aqui de baixo, que eu coloquei para vocês, ela o quê? Ela tem uma importância muito grande, principalmente porque a gente usa o caule como órgão de crescimento, tá? Então, olha o que está escrito nela. As regiões da gema apical e lateral, ou seja, ponta do caule e ao longo do caule, são regiões meristemáticas. Então, quem está fazendo anotação, quem está conseguindo acompanhar, colocar alguma coisinha, coloca aí no papelzinho de pão, no lê-post-it, no absorvente, qualquer que seja o local que você está usando para o quê? Para fazer a sua anotaçãozinha. Escreva lá, ó, meristema. E na frente de meristema, coloca crescimento para você não esquecer. Toda vez que você encontrar nenhum exercício, em uma atividade, ele colocando a palavra região meristemática, tecido meristemático ou apenas meristema, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabecinha é você associar isso daí ao crescimento. Se é o crescimento do caule, se é crescimento de raiz, se é crescimento de folha, de galho, não interessa. Crescimento, ponto final. Beleza? Então, a dica que eu dou para vocês, meristema, crescimento. E por que a gente prioriza falar isso, meninos? Porque na planta tem 3 regiões meristemáticas. Ponta do caule, gema apical, ao longo do caule, gemas laterais e a ponta da raiz. Então, quer dizer que de 3 regiões meristemáticas, 2 estão no caule. Então, por isso que o Ti falou para vocês que, normalmente, tá, os exercícios, quando eles fazem a abordagem das regiões meristemáticas, eles priorizam o caule como sendo um local de crescimento e diferenciação. Tranquilo? Então, atividade meristemática, lembrar de caule e lembrar da ponta da raiz, tá? Vou apagar aqui para quando a gente for gravar lá, tá, ficar bonitinho para você estudar. Então, vou passar aqui agora. Então, agora vamos prestar muita atenção, vou para o chat aqui agora, deixa eu ver quem que está me perguntando. Como diferenciar o caule do galho? Era que o Felipe tinha começado. Não, o galho é uma ramificação do caule, Felipe. Então, assim, se for um caule vertical, a parte principal é o caule e as ramificações são os galhos. Então, não tem, assim, segredo. Não tem brotamento em raiz? Não. Brotamento, ô Vitória, na raiz, não.
tá? O que pode acontecer na raiz é uma ramificação, tá? Então, a gente utiliza geralmente o termo brotamento quando a gente caracteriza o caule, tá? Na raiz, a gente usa o termo enraizamento ou ramificação. Porque o brotamento, Vitória, ele é o quê? Ele é vamos dizer assim, ele é uma reprodução, né? Então, quer dizer que se a raiz brotasse, seria mais ou menos assim, ó, que da raiz pudesse sair caule e folhas. Aí eu consideraria a raiz como órgão de brotamento, tá? Mas o caule eu posso fazer isso, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um pedacinho, igual eu falei para vocês, pega um pedacinho do caule da mandioca, né? Tá lá o pedaço do caule. Você pegou e enterrou no solo depois de um tempo, né? Se você desenterrar aquilo ali, depois que ele brotar, você vai ver que dali surgiu o quê? Folha, dali surgiu raiz. Então, essa é a característica de brotamento, tá? Porque você pode usar isso daí como uma forma de reprodução. A gema apical também tem uma coifa? Não, tá? Tem que tomar muito cuidado com essas denominações, meninos, tá? Essas classificações, porque a gente não está dizendo que não tem uma região de proteção, né? Não quer dizer que não tem uma proteção, mas a proteção ela é feita pelos próprios tecidos do caule, mas não recebe o nome de coifa, porque coifa é uma extremidade da raiz. Tomar muito cuidado com isso, tá? Porque as zonas de ramificação não são meristemáticas, tá? O local onde elas surgem são regiões meristemáticas, o Felipe, tá? Então, ao longo do caule, a gente tem essas regiões porque são delas, na realidade, em que a gente percebe o desenvolvimento e o crescimento, tá? Mas tem tecido meristemático no galho, tem tecido meristemático na folha e assim vai. Tá? É igual no nosso organismo, se você analisar. Inicialmente, todos os tecidos do nosso corpo são originados lá dos folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Só que depois, o que vai acontecendo? Esses tecidos vão diferenciando, e a hora que eles se diferenciam, né, e se transformam em tecidos adultos, eles acabam perdendo a capacidade de se diferenciar. Quais são as plantas que podem brotar a partir do caule? Sofia, tem muitas plantas, né? Então, assim, isso não é um critério para a gente falar assim, que tipo de planta que é feito isso e que não é feito. Então, existem vários tipos de vegetais, principalmente, né, as hortaliças, as gramíneas têm uma facilidade muito grande, tá? Não vamos preocupar com isso, com questão de eu tenho que saber qual tipo que brota, não, porque isso é uma característica que depende de vários fatores, tá? Nas raízes, Felipe só apareceu aqui, então não entendi a pergunta lá. Vou fechar aqui, filhotes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma do chat. Tem não. Para a gente continuar aqui, eu queria que vocês prestassem atenção agora, porque nesse esqueminha agora eu vou estar soltando, ó, vários nominhos ali, tá? Então, olha só, tá? Então, nós temos a imagem de uma planta, né, com todos os seus órgãos vegetativos. O que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou soltar para vocês aqui quais são o quê? Quais são os locais de atividade meristemática e qual é o nome dos primeiros tecidos meristemáticos que formam uma planta. Logo após, então, a germinação do embrião, o desenvolvimento do embrião, tá lá, a semente está germinando, vai formar o quê? Os primeiros tecidos, as primeiras partes do corpo vegetal, tá? E no primeiro momento, o que que a planta faz? Ela cresce. Esse crescimento inicial, tá? A gente chama ele de crescimento primário. Então, crescimento primário é crescimento em tamanho. O que que é crescimento em tamanho? Tá lá a plantinha brotando para cima, tá lá a raizinha crescendo para baixo. Esse é o crescimento primário da planta, tá? Então, olha lá, primeira informaçãozinha eu soltei para vocês. As duas regiões meristemáticas de crescimento primário numa planta. Ponta do caule, que nós já vimos o nome, gema apical, ponta da raiz. Por mais que o meu desenho aqui agora, a minha aula é sobre caule, mas não custa nada eu lembrar que o quê? Que a ponta da raiz, a extremidade da raiz, é uma região que tem atividade meristemática, ponto. Então, o que que eu soltei aqui nessa imagem aqui? As duas regiões de crescimento em tamanho da planta, um para cima e outro para baixo, ponto, tá? Esses locais de gema apical e de gema subapical são locais de atividade primária. O que que o Ti falou para vocês que é atividade primária? É crescimento em tamanho, tá? Então, é aqui que estão localizados os chamados meristemas primários. Agora eu vou entrar na histologia, tá? Então, agora eu vou para tecido. Lembra que eu falei? Eu vou trazer histologia para cá.
tá? E Everton, assim que eu tô sem meu cronômetro aqui, a hora que eu tiver pelo menos 5 minutinhos, você me orienta, por favor, meu querido, porque é muita informação aqui. Então, queridos, olha aqui então. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês. Nós temos 3 meristemas primários. Professor, o que são os meristemas primários? São os tecidos responsáveis pelo crescimento. Deixa eu ver aqui que o Eduardo está levantando a mão. Cadê o Eduardo? Cadê você, Eduardo? Você tem que perguntar para mim pelo chat, cara. Porque senão não dá para vocês. O áudio de vocês está. Vocês estão incomunicáveis aí. Ergueu a mão, Eduardo? Foi sem querer. Ah, tá. Ah, vou falar pro Everton anotar isso daí lá no BO, fazer um BOzinho para você depois, tá? Foi não, você pedir desculpa não, meu querido, não tem nada não. Vamos lá. Então, olha só, filhotes. Então, presta atenção agora que eu vou dar nome aos bois, tá? Então, não tem outra forma da gente apresentar para vocês isso daqui, não. Histologia, a gente tem que memorizar célula, tecido e etc. Então, primeira coisa, então, tá? Ó, fala, conversa aí, ah lá, tá? Protoderme. Professor, o que é protoderme? Tá parecendo nome de pomada, né? Passar em assadura de menino aí. Protoderme, meninos, é um tipo de meristema primário. Então tá. Então é como se eu tivesse, pelo amor de Deus, tenho medo de fazer analogia, tá? Vocês já devem ter iniciado o estudo da zoologia com Kleber. E o Kleber falou que antes de começar a falar dos animais ali, geralmente ele classifica alguns critérios da embriologia animal para começar a classificar os animais, né? Triblástico, diblástico, celomado, pseudocelomado. Vou fazer uma analogia, tá? Os 3 tecidos embrionários da planta que são originados primariamente, por quê? Porque vão ser responsáveis pelo crescimento da planta, vão ser os que eu vou te apresentar agora. É como se fosse o quê? Como se fosse lá ectoderme, mesoderme e endoderme do animal. Mas não é. Aqui o que acontece? Protoderme. O que é a protoderme? A protoderme, então, ele é um meristema primário, né? Aí o que acontece com a plantinha? Ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Olha o que acontece com a protoderme. A protoderme, então, vai dar origem à epiderme. Professor, o que é epiderme? Ela é o principal tecido de revestimento das plantas. É como se a gente estivesse falando lá do tecido epitelial dos animais. Então, primeiro meristema que surge ali, protoderme, originando o revestimento da planta. Depois, olha o que vai acontecer. Vai surgir um outro meristema primário, chamado de meristema fundamental. O que o meristema fundamental vai originar? Ele vai originar os tecidos que estão dentro da planta. Fazendo mais uma vez uma analogia, é como se fosse o nosso tecido conjuntivo ali, originando todos os outros tecidos que estão lá dentro, tá? Então, olha lá o que o meristema fundamental vai originar. Ele vai originar os tecidos de preenchimento e os tecidos de sustentação. Então, tá vendo? Eu estou indo para dentro do vegetal. Então, eu tenho um meristema primário que originou a parte externa, que é a epiderme, e agora eu estou olhando para dentro do corpo da planta. Então, eu tenho um tecido primário, ou meristema primário, que vai originar tecidos de preenchimento e tecidos de sustentação, tá? Esses tecidos são denominados respectivamente aqui, filhotes, ó. Quem está colocando aí observaçãozinha, olha só. O principal tecido de preenchimento da planta são os parênquimas, tá? Então, os parênquimas, depois, lá na frente, a gente vai classificar parênquima para vocês. Então, os parênquimas são considerados os principais tecidos de preenchimento do vegetal. Os tecidos de sustentação são esses dois aqui, ó. O colênquima e o esclerênquima. Então, agora eu tenho que dar nome, tá? Então, o meristema fundamental é um outro meristema primário, tá? Que está originando tecidos agora para preencher o corpo do vegetal. O parênquima é um tecido de preenchimento, colênquima e esclerênquima são os tecidos que vão dar sustentação. Né? Lembra que a plantinha está crescendo, né, queridos? Então, vem um vento, vem uma chuva forte, um animal esbarra por ali, o que acontece? A planta não pode se soltar. Ela não pode quebrar, não pode perder suas folhas, porque se acontecer isso, a planta morre. Então, quer dizer que tanto na raiz, quanto no caule, quanto na folha, tem que ter tecidos de sustentação.
tá? E tá aqui os dois tecidos de sustentação que depois nós vamos priorizar mais para vocês lá na frente. E por último, meninas, olha lá o que eu estou fazendo, ó. Eu vou para o meio do vegetal. Eu vou lá para o centro da planta. E lá eu tenho o quê? Eu tenho um meristema chamado de procâmbio. Tá? Então, os 3 meristemas que estão em amarelo, os meristemas responsáveis pelo crescimento inicial da planta, está aqui na tela para vocês. Tá? E o que esse procâmbio, tá? Ele vai originar? Filhotes, ele vai originar uma das partes mais importantes para o caule, porque o Ti falou para vocês que é no estudo do caule que a gente vai priorizar a condução de seiva. Então, olha qual é o papel, tá? Eita, professor doido! Olha qual que é o papel do procâmbio, filhotes. Ele vai originar os tecidos de condução da planta. Tá? E aqui nós temos 2 tecidos de condução. Nós temos o lenho ou xilema, tá? Que a gente vai estudar depois. Vou colocar aqui, ó, responsável pelo transporte da seiva bruta. Coloquei SB aqui embaixo. Professor, o que é a seiva bruta? É a seiva inorgânica, água e sais minerais. O que é o liberofloema? É os que vão conduzir a seiva elaborada. Professor, o que é elaborado? Elaborado é aquilo que foi produzido. O que a planta produz, filhotes? Matéria orgânica. Tá? Então, filhotes, olha o que é o crescimento primário de toda e qualquer planta. Todo vegetal tem crescimento primário. Depois eu vou o quê? Nós vamos para o crescimento secundário. E aí o crescimento secundário, filhotes, ele é crescimento em espessura, em tamanho, tá? Caules grossos. Aí a gente sabe que nem toda planta tem crescimento secundário. Então, dentro desse assunto, se alguém quiser colocar aí também na sua anotaçãozinha aí, coloca lá. Toda planta tem crescimento primário, mas nem toda planta tem crescimento secundário. Tá? Então, isso que está aqui no quadro agora para vocês, né, que está na tela, isso acontece com todo vegetal. Então, está aqui, tá? Olha lá, ó. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio são os 3 tecidos embrionários formados inicialmente na planta, perdão, né? Formado inicialmente, e que vão originar tecidos adultos, tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui é um tecido adulto, ele reveste. Isso aqui é um tecido adulto, ele preenche. Isso aqui é um tecido adulto, ó, colênquima esclerênquima, sustenta a planta. Isso aqui é um tecido especializado, olha aqui, ó. Esse aqui conduz o quê? Esse aqui conduz seiva bruta, esse aqui conduz seiva elaborada, tá? Então, analogia com a zoologia que o Kleiber está falando para vocês. Todos os tecidos adultos da planta são originados dos tecidos meristemáticos. Tudo bem? Tranquilo? Balança a cabecinha aí, Vitória, para me ver se está tranquilo. Felipe também. Entendeu a analogia com azul? Tá? Todo tecido adulto que tem uma função específica na planta, ele foi originado inicialmente de uma atividade meristemática. Certinho? Vou apagar aqui agora, só para, na hora de gravar, ficar bonitinho para vocês lá. Certo? Vou para o próximo, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui no chat, porque talvez... Não, só a desculpa do Eduardo aqui. É o crescimento secundário é que vai gerar os anéis do caule? Isso, tá? Então, os anéis, ele vai ter esse crescimento em espessura, tá? Aí, como não é o que não é observado em todos os tipos vegetais, então por isso que a gente não pode caracterizar essa idade da planta, né? Depois a gente fala para vocês pelos anéis, usando plantas, por exemplo, que não têm o crescimento secundário, tá? Então, quando cai para vocês em prova, tá? Eu vou abrir aqui deixa eu colocar aqui, ó. Abrir uma imagem aqui, a próxima. Aqui, ó, tá vendo? Então, isso daqui é o que a gente usa na realidade para classificar, na realidade, a idade da planta. Depois eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então, isso aqui é um caule que tem crescimento secundário. Não vamos preocupar com isso aqui agora, não. Eu tenho outra projeção lá atrás para mostrar para vocês primeiro, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Então, finalizei essa telinha com vocês, da gema apical. Então, olha qual que é a próxima informaçãozinha do caule lá. A região de gema lateral. Ti, o que é a região de gema lateral? Também uma região meristemática da planta.
só que aquele meristema que está ao longo do caule. Estou lá apontando, ó, bem para o sovaquinho aqui, olha lá, ó, a plantinha lá dando tchau para você lá, com o bracinho aberto, tá vendo? Olha lá, ó, e olha a axila dela aqui, ó, por isso que é chamado de gema, ó, chamado de gema axilar, isso daqui, ó. Então, a gema lateral, vou puxar ela para cá. Qual é a principal informação para vocês, meninos, tá? Que eu gosto sempre de destacar em relação à gema lateral. Natan levantou a mão. Então, vamos lá, Natan. Deixa eu ver aqui o que o Natan quer, então. E o Everton, não me esqueça. Falta 3 minutos para encerrar a aula. Ah, não. Deixa eu botar aqui no meu termômetro, então. Passa rápido demais, porque aí eu não tenho. Ó, então, vamos lá. Falta 3 minutos. Professor, tem como falar mais devagar, por favor? Tem, eu vou tentar, então, mais devagarzinho para não ficar assim tão rápido e atrapalhar vocês. Eu vou tentar, tá? Porque a gente está correndo com o tempo também, mas eu vou me monitorar aqui, viu? Cadê? Quem me pediu? Giovana. Eu vou me monitorar, tá? Então vamos lá. Eu tô agora aqui no meu cronômetro aqui, aí vou conseguir organizar direitinho para não cortar, para não interromper a aula, tá? Então, meninos, gema apical, olha lá, gema apical, crescimento em tamanho, tá? Que a gente chama de crescimento vertical. 3 meristemas primários são originados inicialmente, tanto na raiz quanto no caule. O primeiro tecido, chamado de protoderme, origina a epiderme, que é um tecido de revestimento. O segundo tecido, meristema fundamental, vão originar os tecidos de preenchimento e sustentação. E o tecido chamado de procâmbio, ele vai originar os vasos condutores de seiva. Então, isso inicialmente são os tecidos que são originados para que a planta cresça em tamanho, tá? A outra região, né, que a gente está colocando para vocês com papel importante é a região de gema lateral. O que a gente quer que vocês analisem com essa região de gema lateral? Ah, professor, então é de onde saem as folhas, aonde saem os galhos, e é aquela região que também pode ser usada para reprodução. Então, eu vou soltar agora uma informaçãozinha importante para vocês. Então, diferente da região primária, que tem células que sofrem mitose para a planta crescer, aqui na região lateral da planta, eu já tenho células que conseguem se diferenciar. Então, por exemplo, folha surgindo a partir do caule, né? Raiz surgindo a partir do caule. Então, uma das principais informações é essa daqui, ó. As regiões de gemas laterais apresentam células que, além da capacidade de crescimento, porque o crescimento ele é natural do meristema, ele também apresenta a capacidade de diferenciação, tá? E olha lá, então, só para me soltar essa telinha aí, ó, porque eu acho que já vai dar o meu tempo. Então, olha lá o exemplo. Olha aqui, ó. Olha um caule subterrâneo, né, um inhame brotando. Então, isso aqui é um caule. Por mais que seja enterrado no solo lá, mas é um caule. Por quê? Olha aqui o brotamento, tá? Olha aqui o pé de mandioca. Eu pego uma estaquinha do pé de mandioca, eu acho que vai acabar minha aula agora, falta 10 segundos. Meninos, ó, fica com Deus, tá? Semana que vem nós estamos aqui de novo e até aqui eu vou postar essa aula lá para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Aqui no meu deu 3 minutos, eu vou encerrar a aula com vocês agora, tá? Porque senão eu tomo a aula de outro professor lá. Fica com Deus, fica com Deus, fica com Deus.